sobre o São Paulo. Júlio Casares corre risco de impeachment, sim ou não? No São Paulo existe alguma chance de Pity Martinez virar reforço? Para completar, São Paulo descartando a chegada de lateral direito. Você vai entender o motivo. Tem as últimas do mercado, ótimo executivo de futebol no mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Júlio Casares sofrer impeachment no São Paulo. Esse assunto passou a ser discutido desde a semana passada, quando o Tricolor tomou 6-0 do Fluminense no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, 41 conselheiros do São Paulo fizeram um abaixo-assinado pedindo que o Casares renuncie. Essa possibilidade está completamente descartada. O presidente do São Paulo nunca pensou nem cogitou abrir mão do seu mandato. Ele é presidente do São Paulo até 31 de dezembro de 2026. Queria contar ainda que o Casares está animado com as notícias que virão daqui para frente. O São Paulo deve fechar a temporada com redução da sua dívida total, que nesse momento é de 55 milhões de reais, além de registrar superávit pela primeira vez em bastante tempo. Mas dentro do São Paulo, a campanha pela saída do presidente continua. Durante o último final de semana, sócios levaram uma faixa e a mostraram dentro da sede social do clube, exigindo a saída do Casares. Para que o Casares sofra o impeachment, há necessidade de uma votação no Conselho Deliberativo com a aprovação de pelo menos 75% dos membros do CD. Algo completamente fora da realidade. Embora tenha perdido apoio político recentemente, o Júlio ainda tem maioria. Dentro do Conselho Deliberativo não há nenhuma chance, no momento, de 75% dos conselheiros votarem a favor da saída do presidente. Bora falar agora sobre ótimo executivo de futebol no mercado. Nessa segunda-feira, Júlio Rondinelli optou por deixar o Juventude depois de 3 anos de trabalho. Juventude caiu para a Série B, mas vale a lembrança de que o time tem a menor folha salarial da primeira divisão, algo na casa dos 3,5 milhões de reais por mês, ou seja, elenco e comissão técnica do Juventude custam menos do que o Neymar ou do que o Memphis Depay em Santos e Corinthians, respectivamente. Queria falar um pouquinho sobre o currículo do Júlio. Antes dos 3 anos no Juventude, ele ficou 3 anos no Água Santa e foi um dos responsáveis por fazer o time de Diadema ser vice-campeão paulista. Na passagem pelo Juventude, logo no primeiro ano, acesso da Série B para a Série A, a manutenção do time no segundo ano na primeira divisão do futebol brasileiro, além das finais do Campeonato Gaúcho, o time acabou sendo derrotado pelo Grêmio depois de eliminar o Internacional nas semifinais. Só para completar, o Júlio sai do Juventude, o time cai para a Série B, mas mantém alguns jogadores com contrato ativo e que estão bastante valorizados, casos de Talhari, Mandaca, Igor Formiga e Rodrigo San. A gente atualizar sobre o São Paulo, que descartou a contratação de lateral direito. Muitos torcedores do São Paulo entendem essa como uma posição extremamente carente, até porque faz bastante tempo que o São Paulo não tem um jogador para essa posição confiável. Por que que o São Paulo decidiu não ir ao mercado atrás de lateral direito? Primeiro, porque não há dinheiro. Depois, porque há vários jogadores formados na base em Cotia que garantem enorme expectativa. Um deles, inclusive, já está no time principal e tem brigado com o Cédric pela posição de titular, eu me refiro a Mike. Há outros 4 de Cotia que estão sendo trabalhados para ganhar em tal posição. São eles Igor Felisberto, Lucian, Guilherme Brito e Ângelo, esse último titular absoluto da seleção brasileira que disputou recentemente a Copa do Mundo Sub-17 e terminou na 4ª colocação. O Ângelo é aquele mesmo que foi vendido para o Strasbourg, da França. Ele só se muda para a França a partir de janeiro de 2027, ou seja, ainda tem toda a temporada de 2026 para eventualmente ser utilizado no time principal. Mas o que eu percebi é que dificilmente o Ângelo terá oportunidades. Primeiro e principalmente porque já está vendido, depois porque aposta-se muito no Mike e também no Igor Felisberto, embora também tenha ouvido muitos elogios ao Lucian e ao Guilherme Brito. Dentro do São Paulo há a convicção de que talvez a lateral direita, seja a posição mais fértil, de melhores condições, referente a atletas vindos da base. Bora falar agora sobre a chance de Pity Martinez pintar no São Paulo. O meio-atacante argentino de 32 anos de idade já esteve na pauta tricolor em outras janelas de transferência.
E o fato de estar na lista de dispensas do River Plate, ele só fica até 31 de dezembro, quando acaba seu contrato, aumentou os rumores de que o São Paulo poderia tentar sua contratação. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com um dirigente importante do departamento de futebol do São Paulo e posso assegurar que o Pity Martinez está completamente descartado. São dois os motivos. O primeiro deles é a idade. Esses 32 anos de idade fazem com que o jogador tenha uma idade considerada muito alta pro São Paulo de 2026. Já havia contado para vocês que o tricolor vai dar preferência para atletas jovens. E aqui vem o segundo ponto. São Paulo também quer jogadores que costumem disputar 50, 60, até 70 partidas por temporada, situação completamente diferente da do Pity Martinez. Nesse ano, com a camisa do River Plate, ele só esteve em campo em 13 jogos. Importante registrar que não joga desde 17 de agosto. Nas últimas 7 partidas foi levado para o banco de reservas e não ganhou nem sequer um minuto. Pity Martinez, que havia jogado só 10 jogos em 2024 e outros 8 jogos em 2023, é tudo que o São Paulo não precisa, de jogador veterano e com histórico de poucas partidas na temporada. Luiz Gustavo, Nicola, o Conselho vai conseguir derrubar o Casares? Não. Palpite São Paulo Internacional, jogo dos desesperados. Luiz, vamos lá. Ótima pergunta que você faz. Desde o 6-0, começou uma pressão grande do São Paulo pela renúncia ou pelo impeachment do presidente Júlio Casares. 41 conselheiros assinaram um documento exigindo a renúncia do presidente. E falando em... como é que é? Deixa eu só pegar o termo certinho. Gestão temerária, alguma coisa assim. Quer ver? Ó, 41, era mais fácil por Casares, né? Eu pus 41 e aparece um monte de pontos, 41 pontos, então... Ó, documento aponta situações enquadráveis como gestão temerária. Tá. Aí eu mandei mensagem para uma pessoa lá que manja muito da política do São Paulo e falei, e aí, tem alguma chance disso acontecer? De o Júlio sofrer impeachment, dessa história avançar? E a resposta foi assim, ó, para ter impeachment no São Paulo, há necessidade de 75% do conselho votando a favor. Aí eu falei, tá bom, mas o que isso significa? Há alguma chance de a oposição reunir toda essa galera? A pessoa disse que é absolutamente inviável, que o Júlio perdeu apoio, o Júlio já não tem mais tantos grupos quanto antes, a saída do Belmonte demitido, junto do Chapecó e do Nelsinho, tiram prestígio e apoio do Júlio, mas, em hipótese alguma, colocam em risco esses 75% do Conselho Deliberativo, tá? Celitos Imortal. Você acha que o São Paulo vai jogar a valer contra o Internacional? Tenho certeza, Celitos. Tenho certeza, até por conta do 8-0 foi muito pesado, do 6-0 foi muito pesado, de toda essa situação. Leonardo Preto, Nicola, o São Paulo já negocia com algum jogador? E sobre o Oscar, tem novidade se ele joga ou não? O São Paulo vai esperar pelo Oscar, tá? Tá muito clara a situação do Oscar. O São Paulo não vai admitir publicamente, mas vai torcer muito para que o Oscar decida se aposentar. São Paulo entende que o Oscar já não tem condição de atuar em alto nível, e se ele para, o São Paulo economiza 2 milhões e 300 mil reais por mês, ou mais ou menos 60 milhões de reais até o fim do contrato. Sobre reforços, São Paulo já tem mapeados alguns nomes, mas vai ao mercado para contratá-los assim que tiver certeza. Se vai para a pré-Libertadores, se vai só para a Sul-Americana, isso vai ser determinante no planejamento do São Paulo, tá? Marcos Alves, Nicola, boa noite. O São Paulo precisa de contratações certeiras em 26. Não pode errar mais. E na sua opinião, você está coberto de razão. Não dá nem para cogitar errar. Com a importante lembrança de que para a próxima temporada o São Paulo não vai ter dinheiro para grandes investimentos, tá? Vão ser reforços pontuais. Wilson Silva, Nicola, boa noite. O salário dos jogadores do São Paulo continua atrasados? Wilson, salários em carteira estão em dia, direitos de imagem, duas imagens atrasadas. O São Paulo vai tentar, nessa semana, pagar um dos meses atrasados. Tomás Silva, boa noite, Nicola. O São Paulo vai contratar o lateral direito ou usar o Ângelo? Existe algum gatilho financeiro caso o Ângelo jogue? Eu vou checar essa história de gatilho financeiro, mas não me lembro de ter nada. Eu só preciso entender quando é que o Ângelo completa 18 anos de idade. Só para vocês entenderem, o Ângelo é o lateral direito da base, jogou o Campeonato Mundial Sub-20 pela seleção e está vendido para o Strasbourg. E acho que ele completa 18 em fevereiro. Estou checando aqui, ó, 20 de outubro de 2008. Então ele vai completar 18 anos somente em outubro do ano que vem. Boa. Isso significa que o São Paulo vai ter o Ângelo para a próxima temporada. Jogador que deixou ótima impressão no Mundial Sub-17, tá? Diante da escassez de jogadores para a posição,
vou até responder nessa mensagem do Tomás Silva. Diante desse cenário, eu investiria para contar com o Ângelo. Como ele faz 18 em outubro, deve poder se mudar para o Strasbourg somente em janeiro de 2027. Vou até checar com uma fonte envolvida nessa negociação. Quer ver? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Ângelo só pode se mudar para o Strasbourg em janeiro de 2027? Vamos lá. Bora tentar responder ao máximo de perguntas. Salve, salve, galera, mais um vídeo importante aqui no canal do São Paulo para te informar, te deixar sempre muito atualizado com as últimas notícias do Tricolor Paulista. Portanto, na humildade e na moral, fortalece com like, é muito importante para o nosso trabalho. Se inscreva também no canal, você que não é inscrito, ajude essa comunidade a crescer a cada dia. E comente aqui embaixo, deixando a sua opinião para a gente estar trocando sempre muita ideia, fechou? Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui!